É muito difícil encontrarmos alguém que nunca tenha ouvido falar da famosa história de uma menina que leva guloseimas para a vovó doente. E no meio do caminho encontra-se com um terrível lobo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo não passeia aqui por perto. Mas eu tadinha, não sou doente, junto à mamãezinha dormirei contente. Chapeuzinho Vermelho é uma das histórias mais cativantes do universo dos contos de fadas. O famoso diálogo da menina com o lobo travestido de vovó traz diversas interpretações e ainda continua tirando o fôlego de muitos pequenos. Mas o que eu pretendo fazer não é uma análise crítica sobre esse conto de fadas, e sim usá-lo para a criação de uma aula voltada a alunos das séries finais do Ensino Fundamental 1. Eu me propus a esse desafio e quero compartilhar com você, professor, essa ideia. A elaboração de uma aula requer alguns passos importantes que precisam ser pensados ou seguidos pelo professor. Por isso, durante o seu planejamento, é preciso que fique claro qual é o objeto de conhecimento e as habilidades que serão trabalhadas. Pensar no tempo, ou seja, na duração dessa atividade e nos recursos pedagógicos que você utilizará, são itens que também não podem ser esquecidos. Eu sempre faço 3 perguntas importantes para mim quando inicio um planejamento. Primeiro, meus alunos já sabem o quê? Segundo, ainda não conhecem o quê? E terceiro, devo ensinar o quê para eles? Quando o seu planejamento estiver pronto, compartilhe as etapas da atividade com os alunos. Explique quais são as suas intenções com essa atividade. Ouça-os sobre o que acharam. Anote as observações deles. Essa é uma boa estratégia para receber devolutivas positivas. No caso dessa atividade que eu elaborei, vou precisar de 3 aulas e pretendo iniciar da seguinte forma: com uma boa roda de conversa, para acolher os alunos e apresentar a minha proposta. Pode ser uma roda de verdade ou um momento virtual, combinado com as crianças. Mas nada de transformar a roda em uma lição de moral. É um momento de troca de olhares, de conversar sobre o lido. Mas antes de iniciar a leitura, o bacana seria você fazer alguns questionamentos com os alunos a respeito da capa do livro, sobre o autor e a editora, o ano de publicação, a numeração da página, tudo bem rapidinho para não perder o foco, que é a leitura. Enfim, inicia-se a narrativa. Mas antes, estude o conto, procure as entonações certas, coloque emoção, verdade nessa leitura. Se pintar clima para fazer perguntas durante a história, beleza. Caso contrário, siga para o desfecho, o grande finale. Eu escolhi 2 versões de Chapeuzinho Vermelho. A primeira versão é de Charles Perrault e a segunda, a dos irmãos Grimm. Apresente as 2 para eles. Observe se terá alguma reação, alguma pergunta a respeito. Anote todas e deixe-as para discuti-las ao longo das atividades. Por fim, chegamos ao momento de estudo, da sistematização do conhecimento. Apesar de um universo de assuntos que dá para explorar neste conto, eu prefiro estreitá-lo para não me perder.
O conto Chapeuzinho Vermelho apresenta uma quantidade de elementos que podem ser analisados. Eu escolhi compartilhar as características físicas e comportamentais da personagem principal. Uma questão interessante que pode ser levantada com os alunos seria: os aspectos físicos apresentados por Perrault e pelos irmãos Grimm se assemelham ou se diferenciam? Apresente alguns trechos das duas obras, faça os alunos buscarem em suas leituras onde estão essas comparações. Ensine-os a circular, riscar, escrever ao lado do texto. Levante hipóteses com os alunos. Transforme-os em grandes detetives. Perfeito, perfeito mesmo! Não há qualquer dúvida. Você agora se tornou um agente especial. Muito bem, sabe por onde começar? Olha só, será que a Chapeuzinho Vermelho não seria tão boazinha assim? Será que ela andava correndo pelos lugares toda afobada? A mãe manda lembranças. Por que não escreveu um bilhete para a avó? Se a mãe pede para ela não desviar do caminho, por que ela esquece esse conselho e aceita a sugestão do lobo? Essa e muitas outras perguntas ajudam o aluno a entender e a compor a personagem dessa história. Existem informações que ficam nas entrelinhas e a gente precisa ensinar o aluno a fazer esse tipo de leitura. Na sequência, é interessante que cada aluno exponha oralmente como seria sua Chapeuzinho Vermelho. Então, desenhar também é uma boa iniciativa. Nos dois contos apresentados, não há uma descrição física detalhada da menina. No entanto, essa descrição pode ser feita pelo aluno. Ajude-o a entender todas as passagens que apontam uma característica comportamental. Isso tem bastante no texto. O aluno precisa entender que essas informações ajudam o leitor a visualizar melhor a personagem. Agora, já pensou se o aluno pudesse acrescentar informações novas na história? Como a descrição física, e ainda mais contada pela própria personagem, não seria demais? O conto não é narrado por uma personagem que participa da história. Que tal mudarmos essa perspectiva? E a própria Chapeuzinho ou o lobo fosse um dos narradores. Como seria o lobo descrevendo a menina quando a viu na floresta? Ou descrito pela própria Chapeuzinho? Deixa eu contar o que aconteceu. Isso. Foi um dia como qualquer outro. Eu sei a verdadeira história. São sugestões que poderiam ser escritas pelos alunos e que trariam uma outra perspectiva para a história, além de mexer em toda a estrutura da narrativa. Quem conta um conto aumenta um ponto. Enfim, daria para explorar tanta coisa nessa história. Compartilhar ideias e sugestões dos alunos seria uma atividade inovadora, porque todos estariam participando. Essa foi uma sugestão de aula, uma contribuição ao qual você pode enriquecer da forma que quiser. E assim, continuemos pela estrada fora, descobrindo novas histórias. Professor, se gostou dessa sugestão de aula, se inscreva no canal, dê o seu like e comente, compartilhe com os amigos, pois quando chegarmos a 500 inscritos, farei um novo vídeo sobre roteiro de aula. Obrigada. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho